que define um serial killer ao invés de um, entre aspas, simples assassino? Como o próprio nome diz, assassinos em série são aqueles que cometem uma série de 2 ou mais assassinatos em períodos diferentes. E infelizmente o que não falta nesse mundo são serial killers. O país que mais possui registros de serial killers é os Estados Unidos, com mais de 3.500 casos de serial killers disparados pelos países durante a história. Até mesmo uma potência mundial não conseguiu escapar deles. 1888. Nesse ano surge talvez o mais famoso serial killer de todos, Jack o Estripador. Jack costumava agir em Whitechapel, um distrito localizado em East End, em Londres, na Inglaterra. No século XIX ainda era caracterizado pela era vitoriana, isso porque a rainha Vitória reinou desde junho de 1837 a janeiro de 1901. Jack cometeu 5 crimes confirmados, isso porque talvez tenha algum que ele tenha cometido, mas que as autoridades da época não descobriram. Então o número real de assassinatos ainda é desconhecido, assim como acontece em outros casos. Ao que muitas pessoas pensam e o que foi dito na mídia na época, Jack não assassinava apenas prostitutas. Na verdade, 2 das 5 vítimas confirmadas e ligadas ao assassino eram garotas de programa. Antes, graças a problemas econômicos, a fome e a pobreza eram problemas para a Europa na era vitoriana. Inclusive a Irlanda sofreu um grande período de fome entre 1845 até 1847. No século XIX, a Inglaterra recebeu muitos imigrantes irlandeses que superpovoaram as cidades da Inglaterra. Além dos imigrantes irlandeses, diversos judeus refugiados também foram para a Inglaterra para escapar dos ataques. Então, o local onde Jack atuava, Whitechapel, acabou ficando cheio de pessoas desfavorecidas sem qualquer tipo de trabalho, o que fez muitas pessoas passarem fome. E sabendo disso, diversas mulheres tinham que se prostituir para ter o que comer naquela época. Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, a mesma estimou que havia cerca de 1.200 prostitutas apenas em Whitechapel. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Dowes e Mary Jane, vítimas confirmadas que foram degoladas e tiveram seus abdômenes abertos pelo assassino e seus órgãos foram retirados, e esse era o seu modus operandi. 3 delas tiveram seus órgãos retirados de maneira cirúrgica, como se o culpado fosse algum tipo de cirurgião especialista. Após os assassinatos dessas mulheres, a imprensa cobriu o caso em 15 de outubro de 1888, e a Polícia Metropolitana de Londres, Scotland Yard e a imprensa receberam uma carta chamada From Hell, sendo recebida por George Lusk, do Comitê de Vigilância de Whitechapel. E junto com a carta, metade de um rim humano das vítimas de Jack havia sido enviada. Nessa mesma carta continha o seguinte texto: Senhor Lusk, Senhor, eu envio para você a metade do rim que eu retirei de uma mulher e que conservei para o Senhor. O outro pedaço eu fritei e comi e estava muito bom. Talvez eu envie a faca ensanguentada que o tirou se esperar um pouco mais. Assinado, pegue-me quando puder, Sr. Lusk. Obviamente o nome Jack não era o nome real do assassino, e inclusive não foi dado pela polícia ou pela imprensa, muito pelo contrário. Uma outra carta enviada antes da carta From Hell e maior, no dia 27 de setembro de 1888, para a Central News Agency, denominada de Dear Boss, dizia o seguinte: Querido chefe, eu continuo ouvindo que a polícia me pegou, mas eles não vão me corrigir ainda. Eu ri quando eles pareciam tão inteligentes e falavam sobre estarem no caminho certo. Aquela piada do avental de couro me deu ataque de risos. Estou atrás das putas e não deixarei de estripá-las até que eu esteja farto. O último foi um trabalho grandioso. Eu nem dei a senhorita tempo para gritar. Como eles vão me pegar agora? Eu amo meu trabalho e quero começar novamente. Em breve ouvirão falar de mim com meus joguinhos divertidos. Guardei uma substância vermelha em uma garrafa de cerveja de gengibre para escrever, mas estava tão espessa como cola e não pude usá-la. A tinta vermelha é boa o suficiente, espero. No próximo trabalho, cortarei as orelhas das senhoritas e enviarei a polícia para me divertir. Mantenha esta carta em segredo até que eu tenha feito um pouco mais de trabalho e depois publique-a logo de cara. Minha faca é tão bonita e afiada que quero começar o trabalho agora mesmo, se eu tiver uma chance. Boa sorte, sinceramente seu, Jack o Estripador. Sim, o próprio assassino se autodenominou como Jack o Estripador. Finalizando a carta, não se incomode por eu estar dando meu nome profissional. Não estava bem o suficiente para enviar isto antes de tirar toda a tinta vermelha das minhas mãos. Maldito seja. Sem sorte ainda, agora dizem que eu sou médico. Jack gostava tanto de cometer seus crimes que o mesmo acabou se autodenominando. Existem diversos casos em que serial killers já fizeram isso. Um grande exemplo disso é o assassino do Zodíaco, que enviava cartas à polícia da Califórnia em 1969. O nome Zodíaco surge pois nas cartas haviam símbolos e referências astrológicas, e esse serial killer foi denominado de assassino do Zodíaco. 30 de setembro de 1888, Catherine Eddowes. Nascida no dia 14 de abril de 1842 em Graiseley Green, uma das vítimas confirmadas de Jack, foi encontrada morta com uma de suas orelhas cortadas. E por que eu estou citando isso agora? Na carta Dear Boss, a primeira enviada pelo assassino, em uma parte dizia o seguinte: no próximo trabalho, cortarei as orelhas das senhoritas e enviarei a polícia para me divertir. Tirando a parte de enviar para a polícia,
Jack cumpriu o que havia escrito, comprovando a veracidade da carta. Além das 5 vítimas, outros 6 assassinatos foram ligados a Jack, mas nada até agora foi confirmado. Entre 1881 e 1891, as séries de assassinato, inclusive as vítimas de Jack, foram chamadas de assassinatos de Whitechapel. Emma Smith, uma das outras 6 vítimas que foram ligadas a Jack, foi atacada, e segundo algumas testemunhas, ela havia sido atacada por 2 ou talvez 3 homens, sendo um deles adolescente, e por isso, logo a ligação de Jack com esse assassinato foi descartada, mesmo com a mídia ainda assimilando o contrário. Uma outra vítima chamada Martha Tabram, morta no dia 7 de agosto de 1888 com 39 facadas, também foi ligada a Jack, mas o ataque foge completamente do padrão que Jack utilizava com suas vítimas. Falando sobre as 5 vítimas consideradas canônicas, Mary Ann Nichols, conhecida como Polly, nasceu em 16 de agosto de 1845 em Londres. Ela acabou perdendo sua mãe muito cedo e por isso a mesma acabou cuidando de sua família. Após um tempo, Mary acaba tendo que morar com o marido e a amante do próprio marido. Polly havia tido 5 filhos: Edward, Percy, Alice, Eliza e Henry. Após morar um tempo com os dois, Mary acaba tentando sobreviver sozinha, mas infelizmente ela não conseguiu encontrar um emprego e acabou morando na rua, e ela acabou se tornando uma das vítimas de Jack. Seu corpo havia sido encontrado às 3h40 em frente a um estábulo em Bucks Row. Sua garganta havia 2 cortes profundos e seu abdômen havia sido aberto. Anne Champ, nascida em setembro de 1841, assim como Polly, Anne lidou com a perca de familiares logo cedo na sua infância e adolescência. Anne possuía 6 irmãos, mas 4 deles acabaram morrendo por escarlatina quando havia uma epidemia na época. A escarlatina é uma infecção bacteriana que afeta principalmente crianças e é causada pela bactéria Streptococcus. Em alguns casos podem até mesmo causar meningite. Aos 15 anos, ele perdeu seu pai que havia se suicidado, então a mesma ficou responsável pelo sustento da casa. A mulher trabalhava como doméstica e havia se casado, mas por conta do vício em álcool, seu casamento havia sido destruído. Após isso, ele acaba ficando sem condição alguma. Ela nem mesmo podia pagar por um quarto, e ela acabou se tornando uma das vítimas de Jack. Seu corpo foi encontrado no dia 8 de setembro de 1888, às 6 horas da manhã, em Hambury Street. Seu cadáver foi encontrado aberto, com seu útero retirado. Catherine Eddowes, nascida em 14 de abril de 1842 em Wolverhampton. Apelidada de Chick pela família, Catherine possuía 11 irmãos e era a mais nova da família. Catherine, assim como as outras, também perderam alguém da sua família, no caso sua mãe, que havia falecido de tuberculose quando ela tinha 13 anos. A tuberculose era muito temida antes, principalmente devido à falta de compreensão sobre a doença e à falta de tratamento eficaz. Antes do desenvolvimento de antibióticos como a estreptomicina na década de 1940, a tuberculose era uma doença muito grave e muitas vezes fatal. Ela era associada a sintomas debilitantes como tosse persistente, febre, perda de peso e fraqueza extrema. Além disso, a doença era altamente contagiosa e se espalhava facilmente de pessoa para pessoa, o que aumentava o medo de uma epidemia. Mas voltando a falar sobre Catherine, após um tempo morando no interior, Catherine se casou com um irlandês e com ele tiveram filhos. Mas algum tempo depois, Catherine começou a sofrer violência doméstica e assim como Anne, acabou se tornando uma alcoólatra. E não demorou muito para Anne acabar sendo morta pelo assassino. Seu corpo foi encontrado no dia 30 de setembro às 4h45 da madrugada na Mitres Square, com seu rim esquerdo e metade do seu útero faltando. Mary Jane Kelly. Não se sabe muitas coisas sobre essa mulher. Segundo seu amante Joseph Barnett, Mary teria nascido em Limerick, na Irlanda, em 1863. Segundo relatos, Mary tinha cerca de 7 irmãos e o seu pai havia trabalhado como ferreiro. Ainda criança, Mary acaba se mudando para o país de Gales. E segundo Joseph, Mary havia se casado aos 16 anos com um homem que posteriormente morreria em um acidente na mineração. Em 1884, Mary acaba se mudando para Londres, aonde passou a se prostituir e também acabou virando uma alcoólatra. Mary acabou sendo morta pelo assassino no mesmo quarto na qual ela e Joseph alugaram para morar juntos. Seu corpo foi encontrado no dia 9 de novembro em seu próprio quarto, às 10h45 da manhã. Talvez essa tenha sido a vítima que teve a morte mais violenta de todas. Seu corpo havia sido encontrado com quase nenhum órgão, inclusive seu coração e sua garganta foi simplesmente destroçada. Elizabeth Stride. Nascida em 27 de novembro de 1843, na Torslândia, Suécia, Elizabeth era também conhecida como Long Liz. Casada com Joe Stride em uma relação complicada que levou à separação do casal e, consequentemente, Elizabeth se tornaria uma garota de programa, mesmo que não precisando, já que a mesma trabalhava como doméstica. Elizabeth era a segunda garota de programa que se tornaria vítima do serial killer. Antes de morrer, Elizabeth estava se arrumando para se prostituir para um de seus clientes e no mesmo ela acabou sendo assassinada. Seu corpo foi encontrado no mesmo dia de Catherine, 1h da manhã em Barney Street.
Diferente das outras vítimas, seu abdômen não havia sido aberto, o que fez com que as autoridades suspeitassem se aquele crime havia sido cometido por Jack. Testemunhas que viram alguma das vítimas antes de serem mortas relataram à polícia que havia visto as vítimas com um certo homem, que algumas das testemunhas descrevem ter o cabelo loiro ou escuro. O homem estava se vestindo bem mal, já outras diziam que o mesmo se vestia muito bem, como se ele fosse um rico. Thomas Bond, um cirurgião que havia confirmado a ligação entre as vítimas em uma carta enviada para Robert Anderson no dia 10 de novembro de 1888. Jack escolhia essas mulheres pois elas moravam em lugares pobres e eram desprezadas por muitas pessoas. Houveram também outros 6 assassinatos que não foram confirmados se foi Jack o autor. Martha Tabram. Martha Tabram, cujo nome de solteira era Martha White, nasceu em 10 de maio de 1849 em Southwark, Londres. Ela levou uma vida muito tumultuada, marcada por problemas financeiros e relações instáveis. Em 1869, casou-se com Harry Samuel, um soldado, e tiveram 2 filhos juntos. No entanto, o casamento acabou em divórcio e Martha teve dificuldades financeiras. A vida de Martha Tabram teve um trágico desfecho na madrugada de 7 de agosto de 1888, quando seu corpo foi descoberto no interior de um edifício conhecido como George Yard Buildings. Ela foi encontrada esfaqueada 39 vezes e a brutalidade do crime chocou a comunidade local. A conexão de Martha Tabram com Jack é incerta. Seu assassinato aconteceu pouco antes dos infamos assassinatos das 5 vítimas canônicas. Porém, as características do assassinato de Martha Tabram eram semelhantes, como múltiplas facadas, o que levou alguns a especular que ela poderia ter sido uma das primeiras vítimas do serial killer. No entanto, muitos pesquisadores acreditam que os assassinatos de Martha Tabram podem não estar diretamente relacionados ao de Jack, devido a algumas diferenças no modus operandi e nas circunstâncias dos crimes. Além disso, a investigação da época não conseguiu estabelecer uma ligação definitiva entre seu assassinato e os outros assassinatos de Whitechapel. Rose Millett. Rose foi uma mulher que viveu uma vida difícil na Londres vitoriana, marcada por pobreza e dificuldades pessoais. Ela nasceu por volta de 1863 e teve uma juventude tumultuada, sofrendo com problemas de álcool e sendo presa por condutas desordeiras em várias ocasiões. O assassinato de Rose Millett ocorreu na madrugada de 20 de dezembro de 1888, em um alojamento do bairro de Poplar. Seu corpo foi encontrado na cama, estrangulado com uma peça de roupa íntima, com sinais de embriaguez. Inicialmente, seu assassinato despertou suspeitas de que ela poderia ser mais uma vítima de Jack o Estripador, devido à brutalidade do crime e ao contexto de terror que assolou Whitechapel naquele ano. No entanto, investigações subsequentes apontaram para a possibilidade de que o assassino de Rose Millett fosse alguém do círculo social, ligado a problemas pessoais e agravados pelo alcoolismo. Como resultado, a polícia não estabeleceu uma conexão sólida entre seu assassinato e os infames assassinatos de Jack o Estripador, que ocorreram na mesma região alguns meses antes. Assim, Rose Millett é geralmente considerada uma assassina não canônica de Jack. Alice Mackenzie. Alice nasceu em torno de 1849 na região de Devon, Inglaterra. A trágica morte de Alice Mackenzie aconteceu no dia 17 de julho de 1889, quase um ano após os notórios assassinatos de Whitechapel, muitos dos quais eram atribuídos a Jack. Seu corpo foi descoberto em Castle Alley. Ela havia sido estrangulada e esfaqueada, e o crime compartilhava algumas características em comum com assassinatos anteriores, como a extrema violência do ataque e o local onde Jack atuava. O assassinato de Alice Mackenzie gerou alarme e levantou especulações de que Jack o Estripador ainda estava solta. Frances Cole, nascida em 1885 na cidade de Bermondsey, localizada no sudeste de Londres. Pouco se sabe sobre sua vida antes de se tornar uma das vítimas dos assassinos de Whitechapel. No início da manhã de 13 de fevereiro de 1891, o corpo de Frances Cole foi encontrado nas proximidades de Swallow Gardens. Ela tinha apenas 26 anos na época de sua morte. Frances havia sido estrangulada e sofreu ferimentos no pescoço, mas o assassinato não exibia as características típicas do assassinato de Jack. O assassinato de Frances Cole gerou suspeitas de que, mesmo depois de 3 anos, Jack ainda poderia estar cometendo seus crimes. Painting Street, Torso. Em 10 de setembro de 1889, os restos mortais de uma mulher não identificada foram descobertos sob circunstâncias sinistras em uma casa abandonada localizada na Painting Street, no mesmo distrito onde Jack atuava. O corpo estava em um estado avançado de decomposição, sendo apenas um tronco sem cabeça e membros. O assassinato ocorreu após a série de assassinatos amplamente atribuídos a Jack. O local e a natureza violenta do crime levaram algumas pessoas a especular que poderia estar relacionados aos assassinatos anteriores, embora haja diferenças notáveis no modus operandi. A vítima de Painting Street, Torso, permaneceu não identificada, o que dificultou a investigação. A falta de evidências claras de ligação com Jack o Estripador levou muitos pesquisadores a considerar Painting Street e Torso como um caso separado. Os assassinatos de tronco eram relativamente comuns na Londres vitoriana,
vitoriana, e outros casos semelhantes não estavam diretamente relacionados a Jack o Estripador. As autoridades nunca conseguiram pegar o assassino por vários fatores. Dentre eles, o local onde Jack agia era cheio de pessoas, inclusive imigrantes, durante o dia, o que dificultava encontrar algum suspeito. Até mesmo o horário quando Jack atacava dificultava o processo, já que o Jack agia de madrugada, no escuro. Além de que a polícia não possuía recursos que temos hoje, como câmeras de segurança, por exemplo. E por conta desses fatores, Jack o Estripador nunca foi encontrado. Ou será que não? Bom, que ele já está morto temos certeza, e que existem diversas teorias para tentar descobrir quem foi Jack também temos certeza. Diversas teorias foram criadas para tentar encontrar a identidade do serial killer. Diversos nomes foram lançados com certos embasamentos. Aaron Kominski, um dos nomes que especialistas afirmaram sendo Jack. Aaron era um barbeiro polonês de 23 anos, que na época já era considerado um dos suspeitos. Para comprovar essa teoria, foi realizado um estudo genético a partir de uma peça de roupa que Catherine Dowes estava usando quando foi assassinada. Segundo um estudo feito e publicado na revista Science, Jerry Lohane, bioquímico da Universidade John Moores, em Liverpool, e David Miller, da Universidade de Leeds, afirmaram ter encontrado a identidade do assassino. A peça de roupa encontrada continha materiais genéticos do assassino. Os pesquisadores então decidem comparar as amostras genéticas com um descendente ainda vivo de Aaron. E após comparar o DNA mitocondrial presente na amostra genética, que resumidamente é uma parte da herança genética que é herdada por parte da mãe, após compararem, os pesquisadores perceberam que a amostra batia com aquela pessoa que era descendente de Aaron. Essa teoria não é tão levada a sério por alguns pesquisadores e especialistas por alguns fatores, como a contaminação da peça de roupa de Catherine, na qual poderia haver outras amostras genéticas de outras pessoas. Um especialista em DNA chamado Hansen Weissensteiner disse que a pesquisa realizada com o DNA mitocondrial encontrado não pode ser decisiva para apontar alguém como suspeito. Ryan Reams, apontado por uma britânica chamada Sarah Bex Horton como Jack o Estripador. Ryan era um homem que fabricava charutos pela região. Sarah é tataraneta de um policial que havia investigado os crimes de Jack. Segundo as testemunhas que viram Jack antes de cometer seus crimes, o assassino possuía cerca de 30 anos. O mesmo também havia um problema no joelho e tinha um braço rígido que não se movimentava muito. Para comprovar essa teoria, Sarah, uma funcionária pública aposentada, acabou pegando registros médicos do manicômio onde Ryans havia sido internado. Os documentos coletados mostravam que Ryans tinha 35 anos e havia tido uma lesão no braço esquerdo, o que impossibilitava dobrar o braço. Tudo isso batia com o que as testemunhas haviam dito. Ryan também sofria com epilepsia, paranoia e alcoolismo, o que piorava seus problemas mentais. Ryan também já possuía um histórico bem violento, já que o mesmo agrediu a sua própria mulher e a sua própria mãe com uma faca. Ryan acabou morrendo em 1913 no mesmo manicômio onde foi internado. Todos esses detalhes estão presentes no livro de Sarah chamado One Armed Jack, Uncovering the Real Jack the Ripper. A verdadeira lista de suspeitos era enorme e para descartar alguém era muito difícil, já que na época não possuía tantos recursos. Além de Aaron Kominski, entre a lista de suspeitos levantados pela polícia estão Montague Druitt, Severin Klosowski, Michael Ostrom, Francis Toblet e James Kelly. Montague Druitt, nascido em 1857, Montague havia se formado em Direito em 1880, após abandonar uma faculdade de medicina. Montague havia ganhado uma bolsa de estudos para algumas universidades respeitadas, como Oxford, por exemplo, graças à sua inteligência. Para se manter, Montague trabalhava em uma escola, mas em 1888 ele havia sido demitido, justo no ano em que os assassinatos haviam começado. Sua mãe havia sido internada em um hospital psiquiátrico, e Montague achava que também estava ficando louco como sua mãe. Montague foi visto pela última vez vivo em 3 de dezembro de 1888, e 22 dias depois, seu corpo foi encontrado no rio Tamisa. O que levou Montague a ser inocentado foi que o mesmo tinha o hábito de jogar cricket na mesma manhã em que os corpos de Mary Chapman e de Polly Nichols foram encontrados. Severin Klosowski, conhecido também como George Chapman, era um polonês que tinha uma barbearia. Muitas coisas fizeram a polícia suspeitar de George. George era agressivo e sua barbearia ficava a poucos metros de onde Martha, como citada antes, havia sido assassinada. O mesmo havia sido visto com Mary Jane Kelly, uma das vítimas, além de que ele possuía alguns conhecimentos médicos. Sendo ele Jack ou não, George foi condenado à forca por envenenar 3 mulheres que eram as suas amantes. Michael Ostrom, um médico que agredia mulheres e havia sido internado em um manicômio pois havia sido considerado insano. Mas algumas pessoas viram um homem muito parecido com Michael sendo morto em um manicômio em 1904.
Francis Talbot, um médico americano que tinha ódio por mulheres e tinha um hábito estranho de colecionar órgãos humanos, inclusive úteros. Você se lembra daquelas duas vítimas que teve parte do seu útero removido? Pois é. Francis havia sido preso em 7 de novembro de 1888, mas acabou conseguindo fugir para a França. O que levantou mais ainda a suspeita da polícia foi a sua caligrafia, que era muito parecida com a da carta From Hell enviada por Jack. Francis nunca foi descartado como suspeito, já que o mesmo acabou fugindo para a França, então sim, talvez ele tenha sido realmente o Jack o Estripador. James Kelly. Esse homem possui um histórico não muito pequeno. James havia assassinado a sua esposa, a esfaqueando no pescoço. O mesmo havia sido internado no asilo Broadmoor em 1888, mas usando uma chave que ele mesmo havia criado usando alguns materiais, ele conseguiu escapar antes de que as 5 vítimas confirmadas haviam sido mortas, o que levantou mais ainda a suspeita da polícia. O mesmo acabou morrendo em 1929, mas 2 anos antes de morrer, James havia voltado ao manicômio por vontade própria. Ed Norris, um investigador forense, afirmou que James Kelly era realmente o assassino. Ed estudou a vida de James para comprovar a sua hipótese. Segundo Ed, James havia trabalhado como forrador de sofá e para isso, ele teria que utilizar uma faca longa, objeto que Jack utilizava para atacar as suas vítimas. Além de que James escapou do manicômio em que estava antes das 5 mulheres sendo mortas em Whitechapel em 1888, e as provas apresentadas por Ed não pararam por aí. Ed afirmou ainda que James havia morado nos Estados Unidos e durante a sua estadia no país, e o mesmo deixou algumas escrituras mostrando todo o seu ódio que havia contra a garota de programas. Além de que durante a sua estadia, 3 mulheres haviam sido mortas. Uma delas era uma prostituta que havia sido morta e estripada por James. Após olhar a ficha no manicômio de James, Ed percebeu que o perfil de James batia exatamente com o de Jack. E tudo isso foi relatado no documentário Jack, o Estripador na América, onde Ed apresenta a sua hipótese. Para vocês terem uma ideia, a lista de suspeitos era tão extensa que até mesmo membros da família real foram cogitados como suspeito. Jack, o Estripador, assim como o assassino do Zodíaco que havia cometido 37 assassinatos em diversas cidades da Califórnia. Os dois conseguiram escapar impune, pois a polícia de Londres havia fracassado em capturar o assassino. A falta de recursos, o horário do local onde Jack agia, até mesmo a neblina atrapalhou a investigação da polícia britânica. Uma coisa que é importante ser dita nesse vídeo é que as cartas que Jack havia enviado nem todas eram verdadeiras, até porque havia sempre alguém para querer bancar o assassino e atrapalhar a investigação da polícia. Algumas teorias também sugerem que não havia apenas o Jack cometendo os crimes, mas sim mais de um criminoso em Whitechapel. Isso porque algumas características dadas por algumas testemunhas não batiam com as outras testemunhas. Jack, o Estripador, inspirou diversas obras como filmes, jogos, livros e até mesmo música. Desde 1888 até 1891, Whitechapel teve que lidar com um criminoso que até nos dias de hoje não sabemos quem realmente foi, e as únicas coisas que temos são teorias tentando encontrar o culpado. Essas teorias, mesmo com embasamentos, ainda assim nunca foi encontrada a identidade de Jack, o Estripador.